Tem bolo, Danilo? Teve ontem, pessoal. Na casa do irmão vai ter churrasco, na outra vai ter rodízio de pizza, o outro vai ter um café da manhã e tá todo mundo convidado, viu? Família, tá bom? Felicidade para vocês, viu? Amados irmãos, hoje nós iremos caminhar ainda, nas escrituras, na cronologia nossa, e hoje o nosso episódio é um assunto e um nome muito comum e relevante. Eu me lembro muito bem que na época da canção do Regis Danese, eu acho que 2013, 14, entra na minha casa, entra na minha vida. Foi isso? Foi esse tempo, pessoal? Antes um pouquinho, 2011, 2009, 10, né? Eu me lembro que 2009, 10, pessoal no bar, né, com um copo de cerveja na mão, na esquina com um fuzil na mão, entra na minha casa, entra na minha vida. Você já não sabia mais quem era crente e quem não era. Se tornou uma religião a canção, né? Eu entendo ali um pedido de clamor também para muitos, né? Porque assim como nós iremos ver hoje a história do nosso querido irmão Zaqueu, também não foi diferente. Cada um na sua época, cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua profissão, derivado sua cultura, né, os seus dias, né? E hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre Zaqueu. Creio que seja uma forma diferente, porque eu vou usar os atributos que nós temos. Rapaz, está com muita cegueira aqui, tem um carro com vidro bem para cá. Vê o pessoal do estacionamento, se me ajuda, por favor. Olhe para lá, não consigo mais olhar para vocês aqui. Cega tudo. Nós iremos trabalhar muito a questão do Zaqueu, porque ele ainda está no capítulo 18 de Lucas, que nós falamos por diversas vezes aqui. A viúva insistente, quem lembra? O jovem rico, ok? O publicano e o fariseu, correto? E no último agora foi? Bartimeu. Pessoal, fala direito, né? Puxa esse R aí de rato. Bartimeu, né? Aprendemos aqui sobre o cego de Jericó. E acredite, Zaqueu, ele está em Jericó. Zaqueu, ele mora na Nova Jericó, ok? Lembra que eu falei a antiga Jericó e a Nova Jericó? A antiga foi aquela que Josué destruiu, deu aquela volta, tal, e ele mesmo amaldiçoou, em número 6, maldito aquele que levantar os muros dessa cidade, ok? E aí, como eu falei, o imperador não quis levantar, nem receber essa palavra de maldição, ainda não, tá na cara assim. Não, é esse aqui, onde está aquele irmão de blusa vermelho lá, ó, olha lá, na direção mesmo. E aí ele construiu a Nova Jericó, né? Uma cidade moderna, uma cidade, posso dizer que é uma cidade portuária, onde vinha de um lugar para o outro, ou seja, onde você vinha descansar da sua viagem para que pudesse dar continuidade, né? Um cais ali, ou um refúgio, um oásis no meio do deserto. E a cidade de Jericó, essa nova, ela era, do que você gosta, uma cidade produtora de tâmara. Quem já comeu tâmara? Quem já comeu tâmara? Já? Bom, a pasta é legal, a semente, o fruto. A Bárbara gosta, e quando a gente foi em Israel nós compramos lá. Então é uma cidade produtora de óleos também, óleos de unção. Então você imagina, quem passa por lá, não é diferente, né? Lembra que passamos Jericó, o mercado lá até hoje está mais evolutivo ainda, mercado do couro, né? Não sei se é couro ou não é, mas está lá vendendo lá. Me lembro que compramos uma mala lá em Jericó, não durou nem 1 quilômetro, mano. Os pés se defasaram e tudo lá, mas é uma cidade até hoje, uma cidade de um comércio bem grande, bem avantajado. E nessa época aqui a especialidade era o óleo da unção. Você vê aqui a música que os levitas acabaram de cantar, não sei se vocês apreciaram aqui, as irmãs da coreografia encenando aqui com um vidro na mão, simbolizando o óleo, ungindo aos pés de Jesus, a mesma coisa. E essa passagem é logo depois.
antes de Jesus entrar, literalmente, Jerusalém, entra pela cidade de Betânia, que é beira-mar. E não é o Fernandinho não, tá? É beirando o mar. E antes de ele entrar em Jerusalém, ele entra em Betânia, na casa justamente da Maria, ok? E lá ele é ungido. E portanto que há essa proclamação de judeus, né? Dizendo assim, para que gastar esse valor tão grande fazendo essa unção? E ali ele vai dizer, ele está me preparando, ou seja, embalsamando para o que há de vir. Que bacana, né? Então será a nossa próxima ministração também. Permita aí no teu coração que a gente possa ter acesso a essa mensagem, porque ela é muito conhecida e talvez alguns de vocês possam se bloquear, porque vocês possam dizer, já conheço, e possam desaperceber, ou possa vocês mesmos fazer uma menção, né, própria sua, e talvez não a colocação do texto. Então que todos os corações aqui estejam refém à palavra de Deus nessa manhã, pode ser? Amém? Então vamos lá, por favor, Lucas capítulo 19, verso 1, Washington. Lucas 19, verso 1, é o seu carro, né, vô? Tá certo, vô. Tem que ter ceguinho aqui, agora tirou, graças a Deus. Lucas 19, verso 1. Posso ler, irmãos? O nosso tema, pode colocar, Thay? O nosso tema é um tema que eu, lendo o texto, decidi colocar isso. Diga assim, depressa, Zaqueu. Essa árvore é chamada de oliveira braba ou sicomo, ok? Que é uma árvore frondosa, o que nos dá a impressão, a que nós fomos lá, ela é milenar. A que eu tirei foto lá, na árvore, era milenar, ou seja, a árvore tem 1 milênio, 1000 anos, meu irmão. E é uma árvore de uma altura estimada até 10 metros, mas o que chama a atenção dela é a quantidade de folha que ela tem. Certamente dá para se pensar que Zaqueu subiu nessa árvore com algumas coisas a ser colocada. Uma árvore com muitas folhas. Então, essa árvore certamente, pela posição que Zaqueu tinha, que a gente já vai ajuntar aqui, mas já conhecemos, de publicano, não era uma pessoa bem-vinda em qualquer lugar. Qualquer um restaurante tinha briga porque Zaqueu estaria lá. Então certamente a intenção de subir nessa árvore é que somente ele veja Jesus, e que Jesus não veja ele, e muito menos a multidão, ok? A outra colocação é que Zaqueu, ele tem pouca estatura, e o texto vai dizer isso para a gente. Então, para o cara se esforçar para subir numa árvore dessa, tem que querer muito e tem que ter um objetivo muito claro do que ele quer fazer. Amém, pessoal? Então, qual é o tema da mensagem de hoje? Então, olhe para o Zaqueu que está do seu lado e fala, Deus quer pressa em você também. Lucas 19, verso 1. Eu vou ler o texto todo e depois a gente vai abrindo aspa para todo ele. Vou fazer a leitura, Tainá, do 1 ao 10, tá legal? Vamos lá, por favor. Serginho, está tudo perfeito aqui, hein? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Está vendo como que é uma para outra? Entrou agora e atravessava a cidade ali. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Não tem o Mateus, que já vimos aqui há uma semana passada? Ele é chefe do Mateus, Zaqueu. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje devo me hospedar em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a queixar-se. Ele foi se hospedar na casa de um pecador? Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei a metade das minhas riquezas aos pobres. E se eu explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu, hoje chegou salvação nessa casa.
pois esse homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Palavra de Deus para a nossa vida, e se você crê nela, faz uma reação no qual você está habituado ou grato a fazer. Bom, todo mundo tem um lado da moeda. Todo mundo pode cantar o que nós cantamos em canção aqui. Eu era, né? Alguns já vai lá para o ritmo do carnaval. Eu era um bêbado, vivia drogado, né? Todo mundo já fez alguma coisa, a não ser quem teve o privilégio, e que você possa ter dado validade a isso, a crescer num lar cristão e nunca conhecer o mundo aí fora. A experiência não é boa. Filho pródigo foi cheio de si lá para fora, achando que seria o bambambam, e achando que a herança que o pai o dera tinha o poder de dar continuidade à sua vida. Qualquer dinheiro se torna a maior pobreza sem a bênção. Ele pegou a herança, foi para fora e não deu certo. Nós estamos diante de um rapaz no qual, para se explicar quem é Zaqueu, tem que falar da sua função, da sua profissão. Nós estamos diante de um Zaqueu, cujo qual a profissão desse cara é o publicano. Quem é o publicano? É um judeu que decidiu se alistar no exército da Polícia Rodoviária Federal, o Leão, né, de Israel, de Roma, perdão, para que possa cobrar os impostos de todo produtor, seja da terra, seja de tecido, qualquer tipo de mercadoria que a pessoa produza, desde a pesca, como Pedro. Serginho no culto? Que bacana! Gente, bacana, parabéns, Serginho. Viu como que alegra o coração do pastor? Viu? Que bacana, gente. Quem amou isso aqui agora? Legal, né? Vamos casar o Serginho, pessoal? E o publicano, ele nada mais é do que, a maioria são candidatos judeus, no qual todo judeu pensa sobre o publicano de um lado mal, porque traiu a pátria, né? Porque o cara é judeu, agora decidiu estar do lado de Roma, com a função de cobrador de imposto, publicano. A palavra publicano é aquele que cobrava imposto, e ele decide mudar de lado, mas sendo judeu, para cobrar os seus irmãos, até mesmo a sua família. Não tem como ter piedade e favor de ninguém. Ele está ali na função de cobrar, então ele se torna um inimigo dos seus irmãos. Porque o motivo de ele subir numa figueira, porque no motivo desse cara ser odiado quando Jesus vai na casa dele. Todo mundo fala, ué, como é que ele vai comer com um pecador, né? Por que pecador? Porque nós iremos olhar aqui na íntegra aqui, o próprio Zaqueu se sentindo ele próprio como um homem pecador. Ele mesmo fala, vou dar a metade para corrigir o que já está na minha consciência. Quem fala que vai dar a metade, a consciência já acusou há muito tempo. Já não dormia com o travesseiro do sono do justo há muito tempo. O travesseiro dele era de tijolo. Para ele já ter uma noção que a metade da riqueza dele já era destinada aos pobres, na casa de Jesus. Lembrando, também é bom ressaltar que nós estamos falando de Zaqueu, que já está ouvindo a fama de Jesus já há 5 cultos com a gente. Olha os cultos que nós passamos, e essa fama está chegando aonde? Aos ouvidos de Zaqueu, aos ouvidos de Zaqueu. Aí Jesus está saindo da velha Jericó para entrar na nova. Qual a oportunidade que Zaqueu tem? Essa. E Zaqueu nem sabe, porque é a última vez que Jesus vai passar por Jericó. Jesus está a caminho de Jerusalém, no seu 3º ano de ministério, para se entregar. Então, assim como aquela viúva persistente, por isso que ele diz, insista, está dizendo para a gente sobre a salvação, sobre a persistência. Assim também como ele vai colocar aqui a parábola do publicano, né? E aquele homem que batia no peito, arrazoando assim, orando por si próprio, e dizendo que ele era bom, era o tal. A mesma coisa ele vai falar sobre o judeu e o samaritano, ou todo aquele que, na verdade, não tinha a descendência ou a raiz de Abraão. O judeu se vangloriava por ser filho de Abraão. Agora, nós temos uma história linda que vivemos aqui na quarta-feira. Um homem cego, um homem cujo qual também tem uma história ferida por Roma. Os romanos mataram o pai do Bartimeu,
e cegaram Bartimeu. E como vocês ouviram, não sei se vocês perceberam o que eu havia falado na quarta-feira, segundo alguns historiadores, vamos ficar com essa colocação, esse cego Bartimeu teve os olhos arrancados. Não eram os olhos perfurados, não foi um glaucoma, não foi uma doença ocular dos seus olhos, uma doença subtraída, foi algo no qual fizeram para ele, e para ele não vingar a morte do seu pai, arrancaram os olhos. Agora presta atenção, quando Jesus chega para ele e fala: o que você quer? O que ele fala? Eu quero enxergar, voltar a ver. O que ele está pedindo? Me dá meus olhos de volta. Olha o poder que Jesus tem de restaurar. Não é restaurar a visão, restaurar os olhos, irmãos. Porque a visão, a pessoa está com um globo ocular ali dela, mas segundo os historiadores foi arrancado os seus olhos. Eu acredito nisso, não tem como. Já vimos coisas aqui mega difícil. O Lázaro, as suas irmãs falaram que ele estava já cheirando mal. E se você for pegar pelo ML uma pessoa que já está morta há 4 dias, você vai ver que já estourou o coração, o cérebro já inchou, os órgãos estão todos inchados. E Jesus foi lá e pegou toda essa coisa da perícia e falou: me dá aqui, deixa eu resolver isso. Atestado, acaba de viver novamente. Acredito piamente nas páginas da Bíblia, porque um homem é colocado no ventre da baleia, e o aparelho digestivo era que ele possa ser triturado. Nós temos um estômago aqui, e qualquer alimento que vem, a gente despede ácido no alimento para que ele possa se decompor, se desfazer. Imagina o Jonas 3 dias no ventre da baleia. Depois o Senhor vai e lança ele no mar. Eu acredito nos milagres. Acredito no homem que desceu pelo telhado, paralítico, e saiu pela porta andando. Acredito num homem que estava à beira de um tanque 38 anos e Jesus falou: pega o teu leito, tua maca e anda. Acredito piamente. Acredito porque o relato não nos deixa mentir. Um pai chegou e falou: o meu filho desde criança se lança no fogo, ele se escribucha no chão, fica com a boca cheia de espuma, tem no nossos dias de hoje epilepsia. Jesus deu uma ordem e falou: não é doença, é demônio, sai dele agora. E saiu, o menino ficou bom. Acredito piamente que em Marcos capítulo 5 diz sobre um gadareno, um homem com 12.000 demônios no corpo, chamado legião, porque 12.000 porcos receberam aquela influência e lançaram o seu precipício. Quando Jesus chegou na cidade de Gadara, foi os demônios que reconheceram e disseram: o que temos nós contigo, ó Cristo, Filho de Deus vivo? Jesus deu uma ordem, aquele homem em que era o problema da cidade sentou de forma consciente, educativa, bem vestido, e todo mundo ficou pasmo. Jesus teve que sair daquela cidade às pressas, porque as pessoas quiseram pegá-lo, pelo bem que ele havia feito. Eu acredito, então não tem dificuldade para acreditar que Jesus colocou os olhos naquele homem de volta. A outra ele cuspiu na terra. Cuspiu, fez um lodo e pôs nos olhos do homem e falou: vai lá se lavar. Quantos milagres? Por que eu contei isso tudo? Porque vocês precisam de um milagre, um diferente do outro, e isso é possível para você. Ele não mudou. Agora nós iremos para um grande milagre, que não é um milagre físico, é um milagre de um pai de família, é um milagre de um homem que se alistou e por fim a consciência. Quando Zaqueu ele está sentado com Jesus, ele diz que quer desfazer de tudo que ele ganhou de forma ilícita, a gente vê um grande milagre da consciência e alguém que está acreditando na verdade que Jesus está falando. Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade, havia ali um homem rico, característica de Zaqueu, rico. Nós viemos agora de uma passagem de um jovem rico. Tinha ali um homem rico, Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Quando eu olho esse texto e falo assim: Deus não é bobo. Nem sempre será um filho para converter a um pai. Acreditamos nisso. Na conversão de um filho, há uma profecia: nos últimos dias os filhos converteriam os pais. Mas quando Deus pega um chefe de família, quando ele pega um cara alinhado com uma casa, quando ele converte esse cara, a esposa vem, os filhos vêm, o vizinho vem,
a mãe vem, a família vem. Essa colocação que o texto diz sobre chefe, é muito importante ressaltar isso. Atos 16, ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Se você for colocar tu, está falando diretamente para uma pessoa primeira. E no Antigo Testamento, as páginas da Bíblia sempre colocava a questão do sacerdócio, do homem, do chefe da casa, como responsável. Quer ver uma coisa? O mesmo texto que eu coloquei em Atos, tem a réplica no Antigo Testamento, Josué capítulo 24, verso 15. Josué, no meio de um povo indeciso que saiu do Egito, ele diz: a quem vocês querem servir? O Deus dos vossos pais, os amorreus, o Deus dessa terra cujo vocês habitam? Josué não pergunta à família: eu posso falar, esposa? Você vai concordar comigo? O filho: eu posso falar? Você vai concordar com o pai? Não. Josué, ele tem totalmente o sacerdócio da casa dele restaurado, que ele diz assim: a quem vocês querem servir para o povo? E ele fala em nome da família, ele fala: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu acredito numa esposa e nos filhos assim. Estou contigo, pai. Fechamento. Então, o que nós estamos trabalhando aqui é sobre um chefe, Bruna, de família. Sobre um homem, dona Zezé, responsável, cujo qual ele está, mediante tomar uma decisão, e toda a casa dele tomar essa decisão através da decisão dele. Eu acho que Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Então ele era chefe dos cobradores de impostos. Como já falei, cobrador de impostos é alguém não muito visto por todos os judeus. Ele era um irmão que se candidatou a essa função de cobrador de impostos. Agora ele trabalha para Roma e agora ele está extorquindo as pessoas por muitas vias de réis, mais do que eles podem pagar e do que é necessário pagar. Então eles cobram, se não tiver, perde a propriedade, se não tiver, perde os filhos como escravo, e por aí vai. O verso posterior, no 3, diz assim: tentava ver Jesus. Uau! Repete comigo: tentava ver Jesus. O que isso mostra para a gente? Esforço. Ele quer. As pessoas querem sair do mundo, mas se esforça. Ai, eu não consigo largar a bebida. Se esforça. Eu não consigo largar o cigarro. Se esforça, querido. Quando Deus deu o governo para Josué, sabe o que ele falou? Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. Enquanto eu ficar consultando a minha carne, ela vai ser fraca sempre. Ai, eu não estou com vontade. Carne, irmãos. A carne não se vence consultando, a carne se vence anulando ela, irmãos. Então Zaqueu agora, ele teve um esforço para ver Jesus. Ele se importou, independente do que as pessoas viam dele, independente da sua dificuldade. Olha o que o texto vai dizer: ele se esforçou por quê? Porque ele era de baixa estatura. Ele era de baixa estatura. Imagine uma multidão de uns homens de 1,70 m, 1,80 m, pessoas de 2 metros de altura, e Zaqueu ficar, pulando para ver Jesus. O que ele fez? Subiu. Agora ele subiu aonde? Numa oliveira brava. Sabe o que significa isso? Uma árvore com alguns espinhos, propícia a se machucar. Um homem que quis se expor, embora que tenha suas folhagens, mas se expôs para ver Jesus. E é lá o publicano, é lá o chefe deles. Imagine aquelas pessoas que estavam no grupamento de Zaqueu. Ué, o que é isso agora? Ele manda a gente corrigir, ele manda a gente fazer, manda a gente extorquir as pessoas. Agora ele está lá buscando Jesus. Você imagina a cabeça de todo mundo? É de se confundir. Mas toda mudança, ela começa através de um esforço, que quer dizer o querer de cada um. Se tu quer, tu podes. Se tu quer, tu podes. Se quiseres, verás a glória de Deus. Tudo depende de um querer. Muitas pessoas esperam a fé e nunca vê a fé, porque a fé vem a partir de um querer. A fé vem a partir de uma decisão. Eu estou esperando a fé até hoje. Como? Sem tomar postura, sem tomar posicionamento, não vai ter fé. Eu te mostro na Bíblia, Tiago vai dizer que a fé sem obra ela é morta. Ou seja, para mim ter a fé, por muitas vezes eu vou ter que levantar, vou ter que fazer, vou ter que forçar algumas coisas. Aí o Tiago ele vai dizer assim: eu vou mostrar a fé que eu tenho pelas obras que eu faço. Ele está dizendo, sabe por que eu tenho essa fé? Porque eu faço essa obra. Mas ele está dizendo que começou a fazer alguma coisa sem ver o resultado dela, mas começou a fazer.
Todo sucesso tem um primeiro dia, irmãos. Todo sucesso tem um primeiro dia. E quando você chega no sucesso, não tem nada a ver com como você começou. Está comigo aí, não? Repete comigo: se quiseres, verás a glória de Deus. Então ele tentava ver Jesus, era mais baixo demais e não conseguia olhar para cima. Por isso correu diante de uma figueira brava e subiu nela, no caminho onde Jesus passaria. Certamente ele sabia a rota onde Jesus haveria de passar, a rota dos viajantes, e ele subiu nessa direção. Irmãos, nada mudou. Por que nada mudou? Precisamos nos esforçar até hoje. Ainda há um esforço nosso. Ainda há um esforço de a gente contar o nosso salário e olharmos e falarmos: poxa, eu tenho um Uber para pegar para buscar o Senhor. Todo mundo tem um esforço como Zaqueu. Todo mundo veio de casa, ninguém soprou num tanque de gasolina e falou: em nome da fé, gasolina, vai. Não. Todo mundo tem um esforço financeiro. Todo mundo tem um esforço, sacrifício do seu corpo. Quem trabalhou a semana inteira, hoje, literalmente, deveria ter pensado: poxa, queria ficar até um pouquinho mais tarde na cama. Todo mundo tem um esforço. Todo mundo tem um pouco do que Zaqueu fez para conseguir o que ele conseguiu. E não adianta, e Deus não vai tratar ninguém com pobre coitadinho. O fulano, ele estava, sabe, é muito cansado e não veio. Deixa ele, né? Deixa não. O texto de Zaqueu mostra para a gente que devemos nos esforçar. Eu estou cansado, pastor. Meu marido, filho, você pediu tudo isso, então se vira. Eu estou cansado, pastor, por causa da faculdade, do trabalho. Você também pediu isso, se vira. Ou quer que Deus tire isso para você tomar uma tendência, uma postura? Será que Deus vai ter que tirar e mexer algum filho? Será que Deus vai ter que colocar uma crise num casamento para a gente buscar ao Senhor? Então, meu irmão, para que você não traga barulho para a sua vida, você não traga problema para a sua vida, para a sua casa, mantém-se na disciplina. Busque a Deus de forma incansável. Paulo vai dar uma explicativa sobre continuidade, e ele vai dizer: devemos buscar ao Senhor, nós devemos nos envolver com o Senhor, devemos sempre estar aos pés do Senhor, devemos sempre nos empenhar no Senhor, firmes e constantes, sempre abundantes na obra dele. Engraçado, o texto não está aplicado à matéria que você vai fazer na faculdade. O texto não se aplica à sua vida profissional. O texto se aplica à constância a buscar ao Senhor. Porque é normal que a gente possa buscar a Deus mediante uma crise, sim ou não? A gente busca a Deus o quê? Na dor, irmãos. Na dor. O cara fala: nunca vou se converter. Aí a esposa diz assim: estou de saco cheio de você, acabou, ponto final. Aí ele vem: pastor, por favor, liga para minha esposa, eu quero entregar minha vida para Jesus. O cara vem e chora, tudo tal. O pai fala assim: eu não vou para a igreja, para quê? Não preciso. Aí o filho se envolve em coisa errada. Aí o que ele faz? Tenta uma clínica, não consegue. Eu já ouvi isso aqui. Aí tenta um tratamento, não consegue. Aí o que ele vai buscar? Recurso? Como Zaqueu. Vem subir na Oliveira Brava, sentar aqui no culto para buscar o Senhor. A pessoa não quer nada com Jesus, não quer nada. Aí de repente bota a mão na mama, de repente vai fazer um exame. Aí o médico fala: tem um negócio que a gente precisa tratar e apurar. Aí fica desesperada. A primeira coisa que ela vem fazer é o quê? Subir na Oliveira Brava. Está errado? Tá não. Mas para que subir só na dor? Por que não vem para ser grato, com um coração grato? Por que não vem para adorar dizendo o que o salmista disse: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta? Se tudo está tranquilo, adore. Se tudo está brabo, está difícil, continue adorando da mesma forma. Diz para nós aqui qual a colocação que nós temos na vida de Zaqueu. Um cara com a vida talvez resolvida, chefe do cobrador de impostos, e o texto faz a questão de colocar que o cara é milionário, rico. Por que um rico vai buscar a Jesus? Que tinha que buscar Jesus na nossa ótica era o mendigo, pô. Mendigo está precisando de mudança de vida, hein? Olha aí, rapaz, toma vergonha. O que você fez a vida inteira? Vai para a igreja, vai se converter. Na nossa lógica, o cara que está com a cabeça montada, que está com um carro bacana, que tem um trabalho, não precisa de Jesus. Aí Zaqueu veio para contrariar tudo isso para a gente. Na nossa lógica, é quem está debaixo da marquise, né?
Na nossa lógica, é aquele que você passou e viu com a arma na mão. Na nossa lógica, é aquele todo errado, é aquele que está no centro espírita. Na nossa lógica, é o idólatra. Na nossa lógica, a nossa cabeça. Está errado? Está não. Mas por que também não pensar que o dinheiro não vai levar ninguém para o céu? Por que não pensar que um rico, por exemplo, essa parábola ela faz um paralelo com um jovem rico, que conhecia a Bíblia, praticava os mandamentos, porém, na hora que Jesus falou assim, dá, ele falou, dou não. E o texto mostra o que pra gente? Que ele era apegado ao dinheiro. Ele baixou a cabeça e saiu, aí cria-se uma incógnita dentro de nós, que Jesus vai dizer assim, é mais fácil um camelo entrar pelo fecho da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas a gente acha que o rico não vai para o céu. Vai! O rico que não ama o dinheiro, que é mordomo só. O rico que não se omite. O rico que se envolve. O rico que fala assim, Senhor, tudo que eu tenho é teu, é nosso. Somos sócios. E agora o Zaqueu está mostrando para a gente que pessoas ricas não vão para o céu se não subir numa oliveira brava. Se não buscar ao Senhor. De repente o rico fala assim, pô, trabalhei a vida inteira. Tem um texto da Bíblia que diz assim que um homem, ele tinha uma herdade, que era um galpão. E ele tinha uma produtividade também. E nessa produtividade, o galpão dele se encheu de produtos, no qual ele fabricava, plantava e colhia. E de repente ele disse assim, olha, vou dizer para minha alma, a alma come, bebe, dorme e descansa. E o texto diz para ele assim, louco, esta noite pedirão a tua alma o que tem preparado para ela. Ou seja, não dá para pensar na aposentadoria, não dá para garantir uma vida longa, a gente não tem como acrescentar um segundo da nossa vida, a gente não sabe o dia de amanhã, ninguém sabe quem durante o culto vai ter aqui um ataque cardíaco e vai morrer. Pastor, o que é isso? Pelo amor de Deus, é verdade, irmão, é verdade. Olha para o irmão do seu lado, está ficando torto, ó. A gente não sabe, irmãos. A gente não sabe quem é que vai. A pressão subiu, o que acontece? Pum! Foi, acabou. Está comigo aí, não? Então ele era de pequena estatura e não conseguia olhar. No verso número 5, quando Jesus chegou ali, irmãos, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa. Caramba. Às vezes vai assim, né? Um visitante na igreja fala assim, tu falou meu nome para o pastor? Tu falou a minha vida? Já ouvimos isso direto. Tu falou a minha vida para o pastor, né? Já teve até gente querendo brigar por causa disso. Você imagina o Zaqueu em cima da árvore, aí Jesus olha para ele e fala, Zaqueu, quem falou o nome desse cara? Ele conheceu onde? Quem falou? E não foi ele que gritou, Jesus. Foi Jesus que falou, Zaqueu. Um esforço gera um propósito. Ele veio. É o que Jesus falou. Vinde a mim todos vós tais. E depois o propósito. Eu aliviarei. Então, o esforço dele gerou o quê? Uma recompensa para ele. Jesus olhou acima e quem estava acima da árvore? Zaqueu. Pequenininho, com um toquinho de gente. Aí ele diz assim, desça depressa, hoje devo me hospedar em sua casa. O que Jesus está dizendo com hospedar? Uma refeição, cansado da viagem. Lembra que eu falei, uma cidade como essa, bem exótica no que diz ao comércio, as negociações, as redes hoteleiras, né? Então Jesus falou para Zaqueu, posso ir na sua casa? Pior ainda, quantos teriam vergonha? Já pensou? Você tem algo, um arsenal em casa, você é um baita de um idólatra, mas você tem um Jorge desse tamanho, uma padroeira desse tamanho, aí você leva, acaba de ouvir uma pregação sobre idolatria, aí o pastor desce e fala, ô irmã fulana, vou na sua casa, como é que você ficaria? Estou falando uma realidade, como é que você ficaria? Você acaba de receber um sermão sobre vida, ética, sobre propósito. Aí o pastor falou, olha meu irmão, tem que parar de beber.
Aí você está aí o pastor fala assim: irmão, vou orar na sua casa hoje. Aí o pastor sai do culto junto com você. Aí quando chega na sua casa, meu irmão, está lá aquela algazarra da noite passada, aquela cervejada ainda em cima. Imagina só. O que tinha na casa de Zaqueu? O luxo de uma vida ilícita. O homem era rico. O que tinha na casa de Zaqueu? Todo o bloqueio necessário para Jesus não entrar na casa dele. Eu não vou longe, não. Eu não quero agora materializar um imóvel, um bem. Eu quero falar, qual a dificuldade para Jesus entrar na sua vida? Quantos altares tem aí tomando lugar dele? Quantos costumes mundanos tem na sua vida para que Jesus não possa entrar na sua casa? E eu vou te provar. Talvez existam pessoas que ainda não se converteram, que estão aqui, ou até convertidos também, que é bem engraçadinhos, que de repente não deixa Jesus fazer a obra completa, porque ainda tem alguma coisa dentro de si que precisa deixar, mas não deixa. Quem quer deixar Jesus entrar na casa? As coisas velhas têm que sair. Não há lugar para querer o novo se o velho está aí. O novo com o velho dá ruim. Se é novo, o recipiente tem que ser novo. A unção nova tem que ser um recipiente novo. Então por que às vezes muitas coisas na nossa vida não mudou e não vão mudar? Porque a gente é uma pessoa cheia de mazelas, cheia de costumes, e a gente não quer largar. A gente vem para a igreja, senta, faz campanha na igreja que você está, faz tudo, você só não muda comportamento, e quer que Jesus faça um novo, quer um ano novo, né? Quer um mês novo, quer um mês bom, mas com costumes velhos. Mas não, Jesus entra na casa de Zaqueu. Tudo que tem na vida de Zaqueu tem na vida de cada um de nós. E entrando lá na casa de Zaqueu, ele disse assim: olha, as pessoas, muito incrível também é o que os outros vão falar. Imagine eu querer mudar hoje por completo. Eu vou ter a opção de pessoas me olhando e falar: e lá, entrou para a igreja. E lá, o fulano. Imagina a roda dos amigos, e eles vão, por costume já, encher o teu copo. Aí você vai dizer para eles assim: ó, tô afim não. Ué, careta agora é? Imagine só o quanto de pessoa que Zaqueu também não teve que enfrentar, só porque ele disse: agora receber Jesus na minha casa, que é na minha vida. Imagine a dificuldade desse homem. Acho que agora o Zaqueu, que ele mais vai falar: não quero, também não. É por quê? É porque não. Mas me explica, por que não, tá bom? N-A-O-T-I-O? Não. Mas só N-A-O-T-I-O? Não. Mas tu fala, não. Sempre foi, não. Imagina agora, olha o que o verso 7 diz: ao ver isso, o povo começou a queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. O próprio texto diz: casa de um pecador, porque toda a história que eu estou contando, de um publicano, de um cobrador de impostos exagerado, faz desse homem pecador. Tomar o que não é seu, cobiçar o que não é seu, exagerado, pesado nos impostos. E agora a sociedade que Zaqueu mora, os seus amigos, Zaqueu vai ter que enfrentar as suas características de mudança e vai ter que enfrentar os oposicionamentos. Certamente não há um indício que Zaqueu só viveu essa experiência com Jesus. Todos os escritos contemporâneos do tempo diz que de fato Zaqueu se converteu de verdade. Portanto, que o texto final diz: hoje houve salvação nessa casa. Nós não estamos falando, Sérgio, de uma história cujo qual nós estamos vendo aqui, depois ele voltou a comer porcaria de novo. Não é igual você, meu irmão, que sai daqui e fala: Jesus me abençoa, aí começa a xingar lá fora. A gente que vive de promessa, as conversões daqui, ou é ou não é. Pessoas nos textos bíblicos eram muito mais decididas do que a gente. Hoje a gente vive de promessa. A gente fala: calma, vai devagar. Zaqueu não teve freio não, meu irmão. Zaqueu não teve freio não, foi direto. Porque para fazer o que é correto, a gente faz cálculo, a gente consulta, a gente deixa para depois. Mas fazer o que é errado, a gente cai de cabeça. Na mesma velocidade que Zaqueu foi para o erro, agora ele foi para o acerto.
na mesma intensidade. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, presta atenção, deixa eu colocar para você, olha só, verso 7. Ao ver isso, o povo começou a queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Nessa hospedagem, teve uma mesa, teve uma refeição. Qual o tempo que demora para fazer uma refeição? Se for minha esposa, o estrogonofe é 2 minutos. Qual o tempo que você dá uma refeição para alguém? Vamos falar um tempo do café. Qual o tempo do café que você faz para alguém que vai te visitar? Quantos? Fala, pessoal, por favor. Meia hora? Meia hora para montar a mesa, tudo? Tá bom. Quem crê no poder das palavras de Jesus? Presta atenção. O tempo que os discípulos foram comprar alguma coisa no mercado, que durou mais ou menos isso aí, posso dizer, comprar alguma coisa, vai ali comprar alguma coisa, vamos lá, negociar, tirar o dinheiro do bolso. Para quem está com fome, 30, 40 minutos. Eles voltaram, Jesus já tinha convertido a mulher samaritana. João 4. Suponhamos que Zaqueu em casa é rico, não precisa fazer igual você. Esqueci o açúcar, acabou, não tinha visto. Esqueci que não tinha pó de café. Um cara rico tem tudo em casa. E se ele é rico, também tem gente para servir. Então eu vou tirar aqui 10 minutos dos 30 que vocês pediram, porque tem uma pessoa em casa que faz a comida do Zaqueuzinho. Tem ou não tem? Tem uma funcionária em casa que faz a comida. Facilitou ou não facilitou? 20 minutos Jesus senta. Eu queria pedir à igreja agora para me dizer qual foi a conversa de Jesus com Zaqueu. Primeira pessoa, sem briga, tá? Se não levantar a mão, vou escolher. Quem pode falar? Qual foi a conversa de Jesus com Zaqueu? Qual foi, pessoal? Sem briga, por favor. Vai devagar. Qual foi a conversa de Jesus com Zaqueu? Qual o tema que trabalha no final? Salvar. O que pode ter acontecido lá? Qual o assunto? Para terminar com salvação, qual foi o assunto? Salvação. Certamente, esse publicano fez as mesmas perguntas que Nicodemos fez. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus vai dizer para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Imagine que ele está falando sobre o novo nascimento. Imagine que ele está falando sobre um arrependimento. Ora, o jovem rico, citado aqui, também chegou aos ouvidos de Zaqueu. Jesus, eu vou dizer que os assuntos eram assuntos cujo qual estavam sussurrando. A fama de Jesus era essa. Imagine que ele está falando sobre o cego, que acabou de ser curado. Imagine que ele está falando sobre o jovem rico, que tinha todo o conhecimento e abandonou Jesus. Não quis vender as suas propriedades solicitadas por Jesus e foi embora. Então qual é a palavra? A palavra que está sendo colocada na casa de Zaqueu foi os últimos fatos no qual Jesus vivenciou. Todos eles sobre salvação. Lembra do cego de Jericó? Sobre salvação, sobre a vista. Lembra do jovem rico, cujo qual perdeu a sua salvação, foi difícil para ele ser salvo? Exatamente. Zaqueu olhando isso tudo e falou, meu Deus, imagine aqueles discípulos ao caminho de Emaús que não souberam decifrar, ouvindo a voz de Jesus, o seu coração aquecendo, seu coração pegando fogo, e eles falam, caramba, enquanto ele falava, o nosso coração ardia. Quantas pessoas ficam só no sentimento e não externam eles? Aí Jesus entra na casa desses discípulos, parte o pão e ele fala, é ele. É ele. Irmãos, vamos reagir segundo a presença. Vamos reagir segundo a palavra. Deixa o coração queimar. Se Deus está te chamando, completa a obra. Não crie dificuldade. Desça do lugar no qual você está. Largue o que você precisa largar. E faz o que Ele tem te chamado para fazer. Ei, Zaqueu, desça depressa. Verso 8, então Zaqueu se levantou e disse,
levantou e disse, todos assentados na mesa, comendo. Zaqueu se levantou porque tomou a voz, chefe da casa. Eu imagino ele dizendo, a vida inteira eu errei com vocês, mas agora o acerto vai começar por mim. Aonde abundou o pecado, a graça vai reinar. E nesse exato momento ele ele toma atenção de todos. Pelos filmes que a gente vê, e não é diferente, quando você vê que Jesus está numa casa, alguém tem que descer pelo telhado, porque a porta foi tomada, a janela também. Dá a entender que a casa de Zaqueu também está cercada de pessoas. O texto acima diz, ele vai comer com um pecador? Então Zaqueu está cercado de pessoas. E a grande dificuldade nessa para nós, Wellington, o que os outros vão pensar. O que os outros vão pensar, meu irmão, não tem nada a ver com isso, problema. Eu estou resolvendo a minha vida com ele agora. Zaqueu se levanta no meio da sua mesa, levantou e disse, Senhor, é muita ousadia, darei a metade das minhas riquezas ao pobre, ou aos pobres. Peraí, se o texto diz que ele é rico, é muita grana. Então a metade da riqueza que ele tem, ele vai distribuir aos pobres. Por que eu digo que esse texto é um paralelo com o jovem rico? Qual foi o assunto que Jesus falou com o jovem rico? Vende o que tem, dá aos pobres e me. O que chegou no ouvido de Zaqueu? É só fazer isso. É só desapegar. Então ele começou assim, isso aqui é o que eu aprendi, agora o outro é o que eu vou fazer. Tem duas coisas, Senhor, darei a metade da minha riqueza aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes. Devolverei 4 vezes. Aí o cara está brincando. Fala assim, você está brincando? Não, por favor, fala, você está brincando? A metade da riqueza. E ainda vai restituir alguém que você julgou de forma parcial. Alguém que você sabe que você roubou, defraudou. Não seria uma virtude para nós agora? Quem aqui alguém está te devendo? Levanta a mão. Alguém está te devendo? Alguém está te devendo? Levanta a mão, por favor, mais alto assim. Legal. Agora, quem aqui deve alguém? A maioria que levantou a mão porque alguém está devendo alguém. Sabe por que alguém não te paga? Porque você também não paga o outro. Já viu aquela história? O açougueiro pagou o padeiro pagou o dono da mecânica, o da mecânica voltou lá e comprou carne no açougue. Moral da história, o dinheiro do açougueiro foi para o padeiro fez o conserto do carro, o mecânico tinha que comprar carne e o dinheiro voltou para ele. Você está entendendo? A gente quer muito só nosso vir de réis, a gente quer só receber. O nosso negócio é dar, é receber. Quando fala de dar, a gente não faz. Já experimentou pagar a quem você deve? Você vai poder postar suas viagens. Você vai poder postar uma foto no restaurante. Porque eu duvido que você posta devendo alguém. A pessoa vai lá no teu direct e fala, pagar que é bom nada, né? E se for meio família, ele fala, você vai dar uma curtida para dizer assim, a curtida, estou vendo. Está comigo aqui, não? O Zaqueu está diante dessa colocação, dizendo para nós aqui, atenção, irmãos, vou restituir 4 vezes mais a quem eu defraudei. O que é defraudar, irmão? Coloquei algumas colocações sobre defraudação. É um ato, é um roubo, é anular alguma coisa, é mudar uma etiqueta. O que é defraudar? É chegar no posto de gasolina e você fala, completa de álcool, a metade é álcool, a metade é água. O que é defraudar? É falar uma mentira, dizer que ela é uma verdade. O que Zaqueu está dizendo aqui com defraudar? Ele sabe que ele defraudou as pessoas. Ele está dizendo assim, a vida inteira eu menti. A vida inteira eu fui mentiroso. A vida inteira eu mudei a etiqueta para me favorecer.
A vida inteira eu falei coisas erradas dizendo que era certo, mas eu estou a fim de mudar. Eu estou a fim de mudar. Eu estou cansado de mentir. Eu estou cansado de mudar a etiqueta do produto. Eu estou cansado de viver essa farsa. Está comigo aqui, não? Senhor, darei a metade da minha riqueza. Se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. E Deuteronômio diz: se você matar um boi de um irmão, dá 5 bois a ele. Se matar uma ovelha, dá 4 ovelhas para ele. Zaqueu se desviou, se tornou um romano, um publicano. Mas lembra aquele texto de Salomão 22:6 de Provérbios? Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Antes de morrer, tomara que seja bem antes, se arrependerá. É o que está acontecendo com Zaqueu. Zaqueu agora está fazendo uma analogia da sua vida. E não está esperando que as pessoas digam que ele é pecador. Ele está se sentindo um pecador. Se as pessoas disseram, não foi na frente dele. Disseram na parte de trás, ou fora, externa da casa. Mas dentro ele falou assim: não preciso de ninguém falar o que eu sou. Eu sou esse mesmo. Zaqueu está dizendo um face a face com Jesus. Zaqueu agora nesse momento ele está tendo um encontro com a sua consciência. O melhor perdão é na mente, não é nos lábios. Quando a consciência dói ao ponto de meus lábios não se conter, é igual uma barragem. Vem água, mas tem algo contendo. Mas tem uma hora que é tanta água que tem que tirar essa barragem para a água fluir. Talvez você está aqui, já está entulhado de coisa. E hoje Deus está dizendo assim: tira essa barragem. Tira essa mentira. Olha o que diz na revista e corrigida, esse verso 8, por favor. Verso 8. Revista e corrigida, jovem, por favor. Vamos lá. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus, e se em alguma coisa tenho defraudado o que não tem no outro. Defraudar é mudar o que é original, mudar o que é verdade, ou mudar a regra para se favorecer. Então existem 3 coisas que Zaqueu fez a vida inteira. Mudou a regra para favorecer ele, usava a mentira dizendo que era verdade, e mudou o que era original. Original, eu digo aqui o ensinamento dos seus pais. Original, eu digo a sua religião, a sua fé. A fé em Abraão, messiânica, esperando o Messias, desistiu, foi para Roma. A palavra defraudar, ela quer dizer mudar o que é original, mudar o que é verdadeiro e mudar a regra. Agora ele coloca: alguém vou restituir quadruplicado, 4 vezes mais. A palavra restituição é: estou em posse de algo que não é meu. Repete comigo: em posse de algo que não é meu. Amados, não é mais um culto que você veio. Você veio no culto para tudo que você está ouvindo, cara, colocar em prática, segundo o nosso tema de hoje: depressa. Jesus vai voltar, a gente sabe. Se você vai morrer, a gente também sabe o dia. Mas eu não sei se é a volta de Jesus ou sua morte, mas alguma coisa Deus precisa fazer em você, então você precisa fazer isso antes. Depressa. A palavra restituição é tomar posse de algo que não é meu. O que é seu? O que está com você que não é seu? Qual o papel da amante? Qual o papel da amante? Pegar um marido que não é? O que Jesus falou para a mulher samaritana? Disseste bem, esse que tu estás não é seu. Qual é o objeto que está com você, mas não é seu? O que nós temos que não é nosso? Quanto tempo você é infiel ao Senhor?
Deus te chama de ladrão na cara e você ainda não se ligou nisso? Todavia me roubais, o que te roubamos, Senhor? No dízimo, nas ofertas. Outro dia, terminando um culto desse, um menino fala assim: pastor, eu estou 3 meses sem devolver o dízimo do Senhor, eu vou restituir. Eu falei: faz bem. Vai ficar com pena? Está errado, está errado. Paga o preço. Aprenda a restituir o que é correto. Porque quando a gente põe um ímpio na justiça, uma empresa, você fica para o seu advogado olhando juros e correções. Quando você faz investimento, você fica olhando. Então, quando é para você receber, você olha juros e correções. Mas na hora de você restituir, você não quer. Está comigo aí, não? Então, tudo que não é seu, abra mão. Tudo que não é seu, abra mão. Ah, eu estou com um objeto que não é meu. Abra mão. Eu estou com um celular que eu comprei, você quer de roubo. Abra mão. Eu estou com fruto de um roubo lá em casa. Abra mão. Não é seu, é ilegítimo, Zaqueu. Está comigo, não? Sim ou não? O jovem rico conhece e é conhecedor de toda a palavra, mas é preso à riqueza. Agora Zaqueu, o publicano, se tornou desprendido do dinheiro. E quando fala de dinheiro no século de hoje, parece até que eu estou falando para falar de oferta e tudo. Não estou, não. Eu estou falando do capitalismo que nós temos na cabeça mesmo. Essa coisa desenfreada. Tem gente que não congrega em igreja evangélica. Tem gente que não faz, não é assíduo na igreja para não ter compromisso. Por causa do dia, é avarento. É avarento. Não consegue viver daquilo que Deus faz. Fazei prova de mim, se não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção, que dela venha grande abastância. Jesus respondeu no verso 9. Jesus respondeu: chegou salvação nessa? Uau! Uau! Quem quer ser salvo aí? Seja desprendido. Poucas pessoas vão ser salvas, viu? Poucas pessoas levantaram. Quem quer ser salvo aí? Ah, quem é salvo? Quem é salvo? Quem quer? Todos são salvos? Todos são salvos? Então dê metade do que você tem e viva do resto. Vou orar. Vou orar para ver se é de Deus. Vocês tinham que dar valor a esse evangelho que é pregado aqui, mano. Chegou uma menina para doar um carro aqui na igreja, movida pela importância do ministério infantil. O carro dela avaliado em 25 mil reais. Aí eu cheguei e falei: minha filha, quantos carros você tem? Ela falou: só esse. Aí eu falei: e filhos? Ela: 2. Eu falei: se você der esse carro, como é que você vai trazer os filhos para a igreja e voltar? Como é que você vai trabalhar? Ela: não sei, pastor, vou pegar um Uber. Eu falei: sua oferta foi aceita, mas leva de volta. Vocês precisam valorizar o que vocês estão ouvindo, cara. A gente não prega dinheiro em hipótese nenhuma. A gente prega comportamento. Se não adianta frequentar a igreja, frequentar e não ser leal, não ser fiel. A bênção financeira não está, irmãos. O tamanho da tua oração não vai fazer você ter uma vida próspera. O monte que você sobe não vai fazer você ter uma vida próspera. O que faz você ter uma vida próspera é você ser leal e fiel a Deus. Ponto. Ponto. Tem alguém comigo? Jesus respondeu: chegou salvação nessa casa, pois esse também é um filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar o que havia se perdido. Palavra de Deus para a nossa vida. Dá um aplauso ao Senhor nessa manhã, por favor. Deixa eu trazer um textozinho aqui rapidinho. A mensagem é curta, deixa eu trazer um textozinho. Evangelho de João, capítulo 3, verso 6. Evangelho de João, capítulo 3, verso 6. Obrigado. Os seres humanos podem gerar apenas uma vida humana, mas o Espírito da vida... Ah, gente, que versículo arretado é esse? Que versículo arretado. Os seres humanos podem
gerar apenas uma vida humana. Quem já gerou um filho aqui? Levanta a mão. Quem foi gerado pela sua mãe? Quem veio da chocadeira? Sua mãe te gerou, você gerou alguém ou você vai gerar alguém, correto? É o limite seu. O que o texto está dizendo? Só pode fazer isso. Mas uma vida espiritual, o que Zaqueu tinha? Zaqueu tinha casa, Sérgio. Zaqueu era rico. Zaqueu tinha família e tinha fama. Somente isso. Mas Zaqueu era pobre espiritual. Zaqueu era pobríssimo no que diz ao espiritual. E o texto diz para a gente: mas o Espírito dá a vida espiritual. O texto ainda completa dizendo: portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O que é necessário? O que é necessário? Há muitas pessoas de forma errônea achando que descer as águas nasceram de novo. O que vai dizer se você nasceu de novo são seus comportamentos, forma de pensar. Você pode batizar 50 vezes. Olha lá, toda a caravana de Israel, eu não desci as águas. E se você for em Israel com a gente, eu não vou deixar você descer as águas. Pelo menos eu vou orientar. Eu fui lá e tomei um banho no Rio Jordão. Entrei e só me molhei. Batizar de novo, já tem um batismo, para que outro? Uma só fé, um só Deus, um só batismo. Tem pessoas que chegam na igreja e falam assim: pastor, estou impactado. Nossa, eu me sinto convertido agora de verdade. Você me batiza de novo? Eu falei: quando foi o teu batismo? Ela fala: foi 2000 e tanto. Eu falei: lembrou, né? Você nunca fez, agora você vai fazer, então age diferente. O que muda a nossa vida são, Efésios 4:27 diz: não dê lugar ao diabo. Quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. O que muda na nossa vida era: eu falava palavrão, parei de falar. Eu defraudava as pessoas, parei de defraudar. Eu traía a Deus, traía as pessoas, parei de trair a Deus, parei de trair as pessoas. Eu bebia, não bebo mais. Eu fumava, não fumo mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu era idólatra, não sou mais. O que muda na sua vida, um novo nascimento, são as mudanças que você tem. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Você pode ter um ritual, irmão, de ficar a vida inteira vindo em igreja, a vida inteira. Mas se você não muda comportamento, se você é uma pessoa fofoqueira, você ainda é a velha criatura. Mas eu já sou batizado nas águas. Que te garante isso? Que é a nova vida. Portanto, não se surpreenda se disser para você: é necessário nascer de novo. Sabe para quem Jesus está falando isso aqui? Para um mestre da lei, chamado Nicodemos. Um homem também muito rico, muito conhecedor de uma cultura maravilhosa. Lá na frente, nas cartas de Paulo, você vai ver Nicodemos com o Barnabé. Nicodemos se converteu. Mas o Nicodemos está perguntando: quem come a lei e a Torá? É Nicodemos. Está perguntando para Jesus o que fazer para ser salvo. Jesus vai dizer: nascer de novo. Ele falou assim: poxa, eu já sou um homem velho. Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe novamente? Não, esquece. Você já nasceu uma vez, por isso que está escrito ali. Mas agora você precisa nascer do Espírito. E nascer do Espírito é fazer a vontade de Deus, ainda que eu não queira. Nascer de Espírito é quebrar protocolo familiar, irmãos. É quebrar maldições familiares. Nascer de Espírito é romper literalmente com o mundo. Nada do mundo mais tem característica em mim. O meu falar mudou, o meu comportamento mudou, o meu pensar mudou, a minha vida mudou. E se a minha vida mudou, outras vidas irão mudar também através de mim. Tem alguém comigo aí? Não? Faz assim, ó. Uau. Faz assim, ó. Meu Deus do céu. O vento sopra, verso 8, o vento sopra onde ele quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, assim também é capaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Vento, irmãos. O vento, a tipologia dele é dada pelo Espírito. Qual foi a marca registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que o Espírito Santo desceria? E de repente um vento veemente, impetuoso.
encheu toda a casa. E foi repartido entre eles línguas. O símbolo do Espírito Santo é o vento. O nascer de novo é nascer de cima, é ter um coração novo. E não vem com essa coisa de dizer assim para sua mente, que a mente mente. Ah, tá bom, eu estou caminhando, já larguei um pouquinho disso aqui. O que Jesus quer é que você rompa com tudo. Esse negócio de um pouquinho, devagarzinho, é coisa que você nunca vai sair desse buraco, vai viver nessa vida de miséria sempre. Se é para fazer um tratamento, tem que ser intensivo, senão não vai ter cura. Ah, eu já melhorei um pouquinho. Não é um pouquinho, é tudo, porque o texto chama você de nova criatura. Então a nova criatura não tem que carregar nada da velha criatura. Deixa o vento te soprar nessa manhã, meu irmão. Deixa o Senhor fazer tudo novo. Embora que você tenha já anos no Evangelho, mas nunca conseguiu cumprir a risca as verdades da Bíblia, levante-se hoje, irmão, como Zaqueu, suba nesse sicômoro, suba nessa oliveira brava, para que Jesus te veja. Chame Jesus para a sua vida e diga: Jesus, tudo que não é seu pode levar, tudo que te incomoda pode levar, tudo que te faz mal pode levar da minha vida. Alguém pode reagir nessa manhã? Fique de pé, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Oh, quem hoje recebeu essa palavra? Quem hoje precisa abrir mão de alguma coisa? Pastor, eu preciso abrir. Vem aqui orar comigo no altar, rapidinho. Sem demora, eu preciso abrir mão de alguma coisa. Vem. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso romper com uma coisa que o Senhor já vem me pedindo há muito tempo. Agora. Não faz cálculo não, meu irmão. Sai, rasga e vem. Sai, rasga e vem. Vem, mas vem voado. Vem na velocidade da luz, meu irmão. Vem. Que o teu milagre vai acontecer, as coisas vão mudar. Nós iremos adorar, e depois nós iremos orar, fazendo a nossa oração de renúncia, dizer: Senhor, se o homem Zaqueu foi capaz de fazer tudo isso para te receber na casa dele, abrindo mão do conforto do seu luxo, quem sou eu para conter alguma coisa? Tire de mim, Senhor, todo o excesso, tire de mim tudo aquilo que me afasta do Senhor. Todo espaço que traz ocupação e não tem propósito, arranca da minha vida agora. Vamos adorar. Tenho tanta sede de ti, tenho tanta fome da tua presença. Ei! Te desejo noite e dia. Não há nada que eu queira mais.